Bem-vindo a mais um episódio do podcast Por Essência. O meu nome é Mariana Espadana e ajudo mulheres incríveis a usarem a lei da atração a seu favor para criarem uma vida plena, abundante e feliz. Aqui não te vou falar de fórmulas mágicas, trago-te algo muito mais profundo e verdadeiro. Formas de elevares a tua vibração, ganhares clareza sobre a tua vida e começares a sentir confiança em ti mesma para, passo a passo, construires a tua nova realidade de dentro para fora. A cada semana convido-te a libertar padrões e bloqueios que te impedem de viver a tua versão mais autêntica e guio-te de forma a expandires a tua consciência para te conectares profundamente com a tua mais pura essência. Olá, como prometido, eu estou aqui para o segundo episódio do podcast Por Essência. Estou super entusiasmada e antes de começar com o tema de hoje, eu não sei se tu te lembras, mas no primeiro episódio, no episódio da semana passada, uma das coisas que eu partilhei foi que eu quero que todos os episódios sejam naturais, espontâneos, onde eu possa falar abertamente contigo, como se estivesse numa conversa contigo no café, acho que é um bocadinho neste sentido, sem grandes guiões, no fundo deixar fluir. E quando estava a editar o episódio da semana passada, quando terminei, na verdade, eu apercebi-me de uma coisa, que foi, este é o primeiro episódio e eu não falei sobre a razão pela qual eu chamei a este podcast Por Essência. Confesso que, quando me apercebi disto, pensei, bolas Mariana, não acredito que deixaste isto passar, como é que é possível? Mas depois acabei por me lembrar que nada acontece por acaso e lembrei-me que uma das razões pela qual eu andava a adiar, se calhar não era a principal, mas era uma das razões, ou uma das desculpas, acho que era mais assim, que eu dava a mim mesma para estar constantemente a adiar criar este podcast, era o meu medo de, ou a desculpa que eu dava era, o que é que eu vou falar todas as semanas? Que conteúdos é que eu vou partilhar? Coisas diferentes, ideias? Eu não sinto que vá ter assim tanta criatividade para estar sempre a trazer coisas novas, coisas diferentes, coisas interessantes e no fundo, como nada acontece por acaso, esqueci-me disso no primeiro episódio e acabei por ter tema para o episódio de hoje. E então aquilo que eu senti era que hoje queria partilhar contigo, ou falar contigo, sobre a conexão com a nossa essência e a razão pela qual eu chamei a este podcast Por Essência. Vamos lá então. Essência, ou aquilo a que eu chamo a nossa essência, no fundo é o que a maioria das pessoas conhece como sendo a nossa alma. Também há quem diga o nosso eu interior, o nosso eu superior, a nossa consciência. Provavelmente existem muitos outros nomes, mas no fundo não importa aquilo que nós lhe chamamos, importa aquilo que faz sentido para nós de chamar, ou aquilo com que nós nos identificamos para chamarmos. E no meu caso, inicialmente, claro que alma era um nome que eu já conhecia e estava familiarizada, mas quando comecei a fazer cursos sobre poder mental e lei da atração, a palavra que eu mais ouvia era o nosso eu superior, ou a nossa mente superior. Esse primeiro curso de poder mental que eu fiz era assim que lhe chamavam, mente superior. Nos vídeos que eu hoje em dia acompanho, com maior regularidade, a palavra que eu ouço mais é o nosso eu superior. Eu confesso que ao ouvir eu consigo identificar, não é algo que me faça confusão, no entanto, para mim, o termo que faz mais sentido de usar é a nossa essência. Se eu não estou em erro, eu acho que foi quando fiz o curso de professores de yoga, que a minha professora era assim que lhe chamava, e depois nos 2 cursos de poder mental e lei da atração que eu fiz com ela, igual. Essência acabou por ser a palavra com que eu me identifiquei e que comecei a usar tanto para mim como para falar sobre isto com outras pessoas. Então, o que é a nossa essência, a nossa alma? É quem nós somos de verdade no nosso interior, quem nós somos sem os nossos medos, sem as nossas crenças, sem os bloqueios que nos limitam, quem nós somos no fundo, se calhar atrás da máscara. E a nossa essência é uma parte de nós que sabe tudo, possui todo o conhecimento e é por isso que é tão importante nós nos mantermos conectadas com a nossa essência. A toda a hora, a nossa essência, ela está a comunicar connosco. Só que como nós não estamos conectadas, como nós não estamos a viver o momento presente, nós não nos apercebemos daquilo que a nossa essência nos diz. Nós não paramos para ouvi-la. Nem sequer nos apercebemos dela. É por isso que, lá está, acabamos por nos desconectar. Nós não nos permitimos estar a viver o momento presente de forma conectada com a nossa essência, de forma a ouvir o que ela nos está constantemente a dizer. E como é que ela comunica connosco? No fundo, ela comunica connosco de várias formas. Aquelas que provavelmente tu estás mais familiarizada e que tu provavelmente vais conseguir identificar que em algum momento na tua vida isso aconteceu, são através de insights que surgem na tua mente, intuições, pressentimentos, ideias que te surgem do nada, sensações físicas tipo
um arrepio ou um formigueiro, aquele primeiro pensamento que surge na tua mente, antes de lá estar, se tu começares a racionalizar e pensares, ok, será que deveria ser isto? Não, mas por causa daquilo e daquele outro, não. Aquele primeiro pensamento que te surgiu é a resposta, é a tua essência a falar contigo. E quando nós estamos verdadeiramente conectadas com a nossa essência, no fundo, nós estamos abertas para receber estes sinais, estamos atentas para nos apercebermos destes sinais. Agora, a razão pela qual eu decidi chamar a este podcast Por Essência, a ideia deste nome surgiu-me muito pouco depois da ideia de eu criar um podcast. E eu sinto que é quando nós estamos verdadeiramente conectadas com a nossa essência que a vida começa a fluir e que nós nos começamos a alinhar vibracionalmente de forma a manifestarmos a vida que nós desejamos. E ao mesmo tempo, ou seja, portanto, já expliquei aqui brevemente o que é que significa a palavra essência, não é? O que é a nossa essência. E talvez te perguntes, ok, então e porquê pura essência? Porque a nossa essência, ela é como se fosse uma criança. Já deves ter ouvido a expressão que as crianças são puras, no sentido de que elas dizem a verdade, elas dizem o que sentem, elas fazem o que gostam e o que as entusiasma. Elas não estão sempre a filtrar e a pensar demasiado. Elas não vivem por trás de uma máscara. São elas mesmas, são puras. Então é exatamente assim que é a nossa essência. Diz-nos a verdade, mostra-nos quem nós realmente somos e guia-nos de forma a nós começarmos a viver a nossa versão mais autêntica. E eu acho que mesmo em meditações, eu não me lembro se em algum sítio, em algum curso, em algum vídeo, eu não me lembro, provavelmente se vi, de certeza que deve ter sido no curso de professores de yoga, mas não me lembro se realmente eu já tinha ouvido a expressão pura essência em algum lado. Eu comecei a usar isto de uma forma natural e sempre que falava sobre a nossa essência, eu usava muito esta expressão. Mesmo em meditações que eu já fazia com alunas de yoga, eu usava esta expressão de nos conectarmos com a nossa mais pura essência. Acho que isto foi uma expressão que começou a ser tão natural para mim e com a qual eu me identifico tanto, que do nada, quando eu pensei em criar um podcast, foi este o nome que me surgiu naturalmente e eu acho que nem pensei na altura, nem procurei por outras opções, porque sinceramente não me lembro, já foi há tanto tempo, não é? Há mais de 6 anos, que nem me lembro se procurei realmente outras opções. Lembro-me de isto encaixar e de alguma forma fazer sentido para mim, pronto. E portanto, foi por causa disto que eu escolhi este nome para o podcast. E agora talvez te perguntes, ok Mariana, já percebi que é importante nós estarmos conectadas com a nossa essência, mas como é que nós sabemos se estamos realmente conectadas ou não com a nossa essência? Ou como é que nós nos conectamos com a nossa essência? Em primeiro lugar, eu vou-te dizer algumas coisas que te afastam dessa conexão, ou que te fazem sentir desconectada da tua essência. Caso tu já tenhas mais consciência de ti, tu já consegues sentir que estás desconectada. Caso ainda não tenhas tanto essa consciência, não vais sentir-te desconectada, mas acabas por estar afastada e desconectada da tua essência. Algumas das coisas então que te afastam dessa conexão com a tua essência são as rotinas automáticas que tu tens no teu dia-a-dia, seja fazeres tudo de uma forma automática, sem consciência, sem presença no momento. É o viveres também das expectativas externas, do que os outros esperam de ti. Ou seja, quando fazes algo simplesmente porque alguém espera isso de ti, ou quando fazes algo e sentes que estás a fazê-lo não porque tu gostas, ou porque tu te identificas, ou porque faz parte de ti, mas porque é o suposto fazer. É porque é o que a sociedade impôs como suposto se fazer, ou seja, o próximo passo é este. E portanto tu fazes porque é o que é suposto, é o que a maioria das pessoas espera que se faça, ou porque os teus pais, familiares, a escola esperam que tu faças. Não estás a fazer por ti, estás a fazer pelos outros. Outra coisa que também te mantém afastada da tua essência são as tuas emoções negativas. Aquele medo constante de errar, de falhar, o receio de o que é que poderá acontecer, a frustração, a raiva. Quando diariamente as tuas emoções são negativas, tu baixas a tua vibração, e quando a tua vibração está baixa, tu não estás conectada com a tua essência. É por isso que as emoções têm um papel essencial para manifestares a vida que tu desejas e para fazeres a lei da atração funcionar a teu favor. Outra coisa que também te afasta da tua essência, ou dessa conexão com a tua essência, é a necessidade de agradar os outros. Lá está, tu estás a fazer simplesmente para agradar os outros, ou porque tens uma necessidade de validação e de aprovação, então estás a fazê-lo para que os outros te tragam ou te façam sentir bem contigo mesma, no sentido de, ok, eu
estou a ser valorizada. E depois mais uma coisa, e esta se calhar é capaz de ser uma das quais mais te identifiques, tem a ver com o ruído constante, seja no teu interior, na tua mente, seja à tua volta. E quando eu falo em ruído à tua volta, não é só em termos de barulho, claro que isso também é importante, mas em termos de ambiente ou espaço físico onde tu te encontras, seja um espaço desarrumado, desorganizado, seja um espaço que até pode estar arrumado e organizado, mas onde tu não te sentes bem e continuas a frequentar esse sítio todos os dias, várias horas por dia. Esse ruído constante à tua volta são pessoas, são coisas, são espaços, e esse ruído interior é o ruído mental, os pensamentos tóxicos, aquilo que tu dizes a ti mesma vezes e vezes sem conta, que é negativo. Com tudo isto, no fundo, tu acabas por te afastar da tua essência e acabas por ficar desconectada e acabas por baixar a tua vibração. E se a tua vibração está baixa, portanto, se aquilo que tu estás a emitir, aquilo que está, digamos assim, a sair de ti é uma vibração baixa, algo negativo, tu nunca poderás atrair algo de uma vibração mais elevada, algo mais positivo, porque igual atrai igual. E então, aquilo que tu atrais está de acordo com aquilo que tu vibras. E quando estás desconectada com a tua essência, tu estás a vibrar numa frequência baixa. Vais atrair coisas, pessoas, situações que têm uma frequência idêntica, que é igualmente baixa. Já sabes aquilo que não te ajuda a estar conectada com a tua essência, portanto agora vem a parte mais importante, que é aquilo que te ajuda a estar verdadeiramente conectada com a tua mais pura essência. No fundo isto vai um bocado de encontro àquilo que eu já partilhei contigo há pouco, que é viveres o momento presente. Não sei se já tiveste aquela sensação, já de certeza que tu já tiveste aquela sensação de fazeres algo e o tempo passar a correr. E a verdade é que quando isso acontece, tu olhas para o relógio e do nada passaram 2 horas e para ti parece que simplesmente tinha passado meia hora ou 1 hora. E quando isto acontece, é nestes momentos que tu estás verdadeiramente conectada com a tua essência. Estás também conectada com a tua essência quando sentes emoções positivas, não é? Portanto, o contrário do que eu disse há pouco. Quando sentes que há leveza, quando sentes paz, quando sentes bem-estar, quando te sentes relaxada, quando sentes amor, alegria. Todas estas emoções positivas, elas permitem-te elevar a tua vibração. E quando a tua vibração está elevada, tu estás conectada. E quando tu estás conectada, tudo flui de uma forma natural. Portanto, tu estás a viver o momento presente, nem dás conta que o tempo passa, tudo flui naturalmente. Outra forma para tu te conectares com a tua essência é equilibrares o teu sistema nervoso. Quando tu estás em stress constante, o teu sistema nervoso está desequilibrado. As tuas ondas cerebrais, elas vão acelerar. E tu precisas de acalmar o teu sistema nervoso, relaxando, fazendo coisas que te permitam relaxar para realmente ficares conectada com a tua essência ou perceber os sinais que ela te envia mais facilmente. Sendo suspeita, a forma que eu mais recomendo para tu relaxares o teu sistema nervoso é praticando yoga. E quando eu digo praticar yoga, não é necessariamente fazeres uma aula de yoga todos os dias para teres todos os dias o teu sistema nervoso relaxado. Tu podes recorrer a outras práticas de yoga, como por exemplo a meditação ou os pranayamas, que são as respirações, as técnicas respiratórias do yoga, para relaxar. No entanto, 2 vezes por semana, se tu tiveres a oportunidade, eu recomendo imenso que tu pratiques uma aula de yoga. Eu vou deixar na descrição um link para tu teres acesso a 30 minutos de uma aula de yoga específica para tu acalmares o teu sistema nervoso e relaxares, e também para uma meditação guiada que te vai permitir conectar com a tua essência. Eu criei esta meditação específica para isso. Outra forma de tu estares verdadeiramente conectada com a tua essência é seguires o teu entusiasmo, fazendo aquilo que te apaixona verdadeiramente. E lá está, certeza que tu já na tua vida já deves ter tido algum momento em que estavas a fazer alguma coisa que gostavas muito e não deste pelo tempo passar, tu estavas no momento presente. Tu permitiste-te relaxar, desligar do stress externo para te conectares com a tua essência, vivendo o momento presente. Por isso, quando tu fazes algo que realmente gostas, tu nem dás pelo tempo passar, porque tu estás conectada com a tua essência. Aquilo que eu recomendo é que tu realmente procures aquilo que tu gostas de fazer e que o faças sempre que possível. Seja uma caminhada, seja escrever, dançar, pintar, seja dar um passeio na natureza,
natureza, ter conversas mais profundas com outras pessoas, estudar sobre algo específico que tu gostes, aprender sobre algo que tu gostes, permite-te fazer aquilo que tu gostas. Se tu me fores dizer, Mariana, ok, mas eu não sei o que é que eu gosto de fazer, eu não sei o que é que me apaixona, não há assim nada na minha vida que eu sinta realmente que me apaixona. Descobre, explora, experimenta coisas diferentes, experimenta coisas novas, segue a tua intuição de, ok, vou experimentar isto. Permite-te descobrir aquilo que tu gostas de fazer. E quando realmente descobrires aquilo que tu gostas de fazer, faz isso, continua a fazer isso. Enquanto tu te sentires realmente entusiasmada a fazê-lo, continua a fazer isso. Se em algum momento esse entusiasmo, essa paixão for desaparecendo, como aconteceu comigo, por exemplo, com a flauta, não é? Em que chegou ali a um ponto que eu já não me estava a identificar, eu já não estava a sentir-me feliz a tocar. Quando isso aconteceu, eu permiti-me experimentar imensas coisas diferentes até descobrir aquilo que realmente gostava. Dá esse tempo a ti mesma para descobrires aquilo que tu gostas. Há bocado eu já referi isto também, que uma das formas da tua essência comunicar contigo é aquele primeiro pensamento que te surge. Imagina que tu tens uma decisão para tomar. Respira fundo, para um bocado, acalma o teu sistema nervoso, relaxando. Faz a pergunta mentalmente ou em voz alta, como tu preferires, sobre a tua dúvida, não é? Devo seguir este caminho ou seguir aquele caminho? E a primeira coisa que vier à tua mente é a tua essência a falar contigo. No entanto, para isto resultar, é essencial que o teu sistema nervoso esteja realmente equilibrado, tu estejas realmente relaxada, porque se existe stress, vai sempre ali haver um medo, a dúvida vai continuar, a tua vibração vai baixar, tu precisas de estar relaxada para te permitir escutar a tua essência. Aquela primeira palavra que vem à tua mente, ou a primeira frase, aquela primeira emoção que tu sentes ao pensar em algo, isso é a tua essência a falar contigo. E tu não precisas te forçar para ter uma resposta. Quanto mais forças, mais difícil vai ser de obter essa resposta, ok? Um exercício que a minha professora de yoga me ensinou e que eu faço porque gosto e sinto que realmente resulta comigo. Isto foi um desafio para mim no início, porque eu era, e às vezes com algumas coisas ainda sou, muito racional. Eu preciso de uma lógica por trás para assimilar a informação que vou adquirindo. E então eu sou muito racional de querer uma explicação lógica para algo. E a minha professora ensinou-me um exercício que eu, quando fiz a primeira vez, foi realmente uma sensação incrível e pensei, eu vou continuar a fazer isto para o resto da minha vida. No fundo, esse exercício é permitir-te sentir em vez de pensar. Seguires aquilo que tu sentes em vez daquilo que tu pensas. Porque lá está, nós queremos uma justificação lógica, mas às vezes ela não existe. É nós sentirmos. Muitas vezes eu faço uma pergunta e permito-me sentir a resposta. E pode ser que venha uma palavra na minha mente, mas maioritariamente eu permito-me sentir se existe leveza ao pensar, por exemplo, tenho que decidir se vou seguir isto ou aquilo. Então eu imagino-me ou visualizo-me a seguir isto e permito-me sentir que sensações é que surgem quando eu penso nisso e depois permito-me sentir aquilo. E perceber que sensações surgem. Se existe leveza, sensação de esforço, se existe confiança ou se existe medo. E, portanto, eu permito-me sentir. E quando eu me permito sentir, a minha essência traz-me essas emoções que me dão uma resposta. Mas a mesma coisa, aqui só faz sentido se tu realmente estiveres relaxada e com o teu sistema nervoso equilibrado. Aquilo que eu te queria trazer hoje é realmente tu perceberes a importância de te manteres conectada com a tua essência. Esta conexão é indispensável para que a lei da atração funcione a teu favor. A tua essência, ela já está constantemente a falar contigo, a comunicar contigo, a guiar-te para o caminho certo. Tu só tens de permitir-te ouvi-la. E tu consegues isso silenciando a tua mente, relaxando, vivendo o momento presente ao fazeres aquilo que te apaixona, ao seres a tua versão mais autêntica, ao seres tu mesma, ao fazeres aquilo que vieste ao mundo para fazer. E assim sendo, aquilo que eu te convido a fazeres hoje ao longo do dia ou amanhã é realmente permitir-te parar, relaxar e conectar-te com a tua essência. Percebe o que é que resulta contigo. Percebe se fazendo algumas respirações profundas e conscientes te ajuda a sentir essa conexão. Percebe se é uma aula de yoga, se é uma caminhada. Se ainda não sabes, descobre aquilo que tu gostas de fazer e faz isso. Se já sabes aquilo que gostas de fazer, melhor ainda, faz isso. Reserva tempo no teu dia para fazer isso. Porque quando fazes isso e estás conectada com a tua essência, tudo na tua vida, mesmo tudo,
começa a fluir naturalmente. Tudo se começa a encaixar. Tu começas a encontrar o próximo passo. Tu começas a percorrer o caminho que é certo para ti. E uma coisa que eu acho que foi muito importante para mim de perceber e descobrir sobre esta conexão com a nossa essência é que muitas vezes, lembrei-me disto porque eu estava a falar de percorreres o teu caminho, um caminho certo, não é? Muitas vezes nós queremos a meta, o objetivo, queremos o destino final, mas no fundo a nossa essência está a guiar-nos passo a passo em direção à vida que tu mereces. E então, lá está, nós queremos saber qual é que vai ser todo o caminho que nós vamos percorrer e onde é que esse caminho nos vai levar. Mas a nossa essência, na maioria das vezes, ela comunica connosco passo a passo, ela dá-te o próximo passo e quando esse passo está dado, ela comunica-te qual é o próximo passo. E o próximo, e o próximo. Portanto, não queiras saber já qual o destino final. Tu podes ter uma referência no sentido de, ok, é ali que eu quero chegar. Mas a tua essência, ela vai-te dar passo a passo para tu lá chegares. E muitas vezes nós temos a tendência para seguir a lógica quando é muito mais fácil de lá chegarmos se seguirmos um passo que para nós racionalmente, pensando de uma forma lógica, não parece assim tão mais rápido lá chegar. Para tu teres aqui um exemplo, se calhar um bocadinho mais visual, tu estás no ponto A, tu queres chegar ao ponto Z e de uma forma lógica tu pensas, ok, então para eu chegar do A ao Z tenho que passar por A, B, C, D, E e por aí fora, até chegar ao Z. Esta é a forma lógica de chegar ao destino, que é o ponto Z. Mas, se tu seguires a tua essência, ela pode levar-te muito mais rapidamente ao Z, ou seja, tu estás no A, tu vais ao ponto F, do ponto F a tua essência guia-te para o ponto B, do ponto B a tua essência guia-te para o ponto S e do S vais ao Z, ou seja, tu não precisas de percorrer o abecedário todo, só que de uma forma lógica nós pensamos, ok, eu estou neste ponto, quero chegar àquele, eu tenho que passar por todos os pontinhos entre eles, mas a tua essência consegue-te fazer chegar lá muito mais rápido se tu seguires os passos que ela te dá. Agora, isto já seria um assunto para, ou será provavelmente um assunto para outro episódio, que tem a ver com, muitas vezes poderá demorar mais tempo, porque tu tens medo de seguir a tua essência, porque existem crenças que te estão a bloquear e a impedir de dar esse passo. Mas já está, isto será um tema para outro episódio, onde podemos falar sobre crenças que te limitam. Portanto, aquilo que eu quero que tu leves do episódio de hoje é realmente a importância de ouvires e seguires a tua intuição. Não ignores a tua intuição, a tua essência, porque vais demorar muito mais tempo a alcançar a vida que tu realmente queres e mereces. E eu digo-te isto por experiência. Dando-te um exemplo, houve uma altura que eu estava a dar aulas de flauta e tinha surgido a oportunidade de eu ir dar aulas para um polo de uma escola onde eu já estava a dar aulas. Essa escola ficava a 50 minutos aqui de minha casa, só que esse polo ficava a 2 horas de minha casa. Quando esta oportunidade surgiu, eu lembro-me que a primeira coisa que veio à minha mente foi: rejeita esta oportunidade. Eu acho que nem foi nada que surgiu assim na minha mente, foi mesmo uma sensação de não é por aqui. No entanto, tanto a minha mãe como o meu irmão na altura, a conversa que eles tiveram comigo foi no sentido de não nos podermos dar ao luxo de rejeitar este tipo de oportunidades, de rejeitar mais trabalho. Eu acabei por aceitar, ignorei a minha intuição, ignorei a minha essência, porque era aquilo que esperavam de mim. Rapidamente eu percebi que tinha sido uma decisão errada que eu tinha tomado. Eu estava a fazer 2 horas de viagem até essa escola, eu dava 45 minutos de aula, eu esperava 1h30 e dava 1h30 de aula. E depois voltava para cá, fazendo mais 2 horas de viagem. Eu saía de manhã e eu chegava à noite a casa para dar 3 aulas de flauta. E, para além disso, os professores de música não estavam a receber e acabei por deixar essa escola, porque não fazia qualquer sentido para mim eu estar a fazer esse esforço tão grande e nem sequer estar a ter retorno. Portanto, havia muito mais stress, havia muito mais complicações e desafios, digamos assim, e tendo em conta o estado emocional que eu vivia na altura, tornou tudo ainda mais difícil, mas, por outro lado, também tive experiências em que realmente segui a minha essência e tudo fluiu de uma forma super natural. A maior experiência que eu posso partilhar contigo é realmente ter seguido a minha intuição de fazer o curso de professores de yoga, apesar de demorar 2 anos
para segui-la. No fundo, eu tive essa intuição de fazer o curso de yoga, só que esses 2 anos que eu estive a ignorar essa intuição foram-me levando cada vez mais para o fundo do poço, até chegar o momento, ou até me levar a um estado em que já não dava mais para ignorar a minha intuição, já não havia mais caminho para onde ir, esta era a única opção. E então eu fiz o curso de professores de yoga e realmente tudo na minha vida começou a fluir de uma forma mais natural, seja no meu interior, seja à minha volta, porque como eu realmente gostava disso e me sentia entusiasmada com isso, eu estava conectada com a minha essência, estava a viver o momento presente e tudo fluiu de forma natural. Portanto, deixo-te então aqui o convite para te permitires conectar com a tua essência, descobrires como é que realmente te sentes conectada com a tua essência, seja através de fazer algo que te apaixona, seja através de equilibrar o teu sistema nervoso para elevares a tua vibração. Permite-te escutar a tua essência, reserva um tempo, fala contigo mesma, permite-te sentir, no fundo permite-te viver a tua versão mais autêntica, seres tu mesma, independentemente do que para os outros poderá parecer algo errado, algo estúpido, algo sem sentido. Se faz sentido para ti, é o que importa. E às vezes, também por experiência, até pode nem fazer sentido para ti, mas tu sentes que é isso. Se tu sentes, é a tua essência a falar contigo. E por isso tu precisas segui-la para que a tua vida se transforme de dentro para fora. Se ainda não segues o podcast, começa a seguir, partilha com outras mulheres que possam identificar-se também com este tema ou com os temas que eu trago ou quero trazer aqui e voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Um beijinho muito grande. Namastê. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Por Essência. Sinto-me grata por teres escolhido passar comigo este momento de reconexão com a tua essência. Espero que te tenhas sentido inspirada e que tenhas encontrado mais clareza e consciência para te tornares na tua versão mais autêntica e magnética. Lembra-te que a mudança que procuras começa de dentro para fora. É no teu interior que existe o poder de atraires a vida que realmente mereces, alinhada com quem és de verdade. Se ainda não o fizeste, segue o podcast para receberes um novo episódio a cada semana e ser bem-vinda à tua nova realidade.